Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nessa noite. Amém? Queremos começar o nosso culto agradecendo a Deus, primeiramente pela presença de Deus no nosso meio. Sabemos que Deus está aqui e Ele é digno de nós cantarmos os louvores, de nós adorarmos a Ele em tudo. Por isso, queremos começar o culto também reconhecendo a presença das pessoas que nos visitam, que estão aqui conosco, para termos comunhão com Deus. Eu não conheço todos, mas eu tenho uma lista aqui. A Cleusa. Seja bem-vinda, Cleusa. Deus abençoe e faça a casa de Deus. A Kelly. Kelly, seja bem-vinda. Depois eu vou pedir que alguns irmãos, né, dê boas-vindas, né? Tem a Cleusa, tem a Kelly, o Alex. Alex, bem-vindo. A Inês, uma família, né? Deus abençoe, que seja um tempo gostoso de nós adorarmos a Deus. Gabriela, muito bem. Está no lado do José, pode apresentar para nós, né? Seja bem-vinda, irmã, que Deus abençoe. Tá? E também a Sara. Sara. Sara.
seja bem-vinda, né, Thalika, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Tivemos uma semana abençoada. Na terça-feira terminamos o nosso acampamento. Talvez o João tenha um relatório, né, do acampamento, a imagem de Deus, né? Agradecemos todas as pessoas que de certa forma participaram em todas as, né, preparando as mensagens, ou as refeições, cuidando, né? Foi um tempo abençoado. Foi de sábado à tarde até terça-feira à tarde. Então, até mais ou menos umas 3, 4 horas até entregar todas as coisas e as pessoas, as malas, juntar. Não as pessoas são as malas, mas entregar as malas das pessoas. Então, ficamos gratos com tudo. Também, na terça-feira, mais ou menos umas 5h17 por aí, o nosso irmão José, nosso querido irmão José, ele foi promovido ao céu. Ele estava sofrendo já de enfermidade e então Deus levou ele e Deus foi glorificado na vida dele. Um grande testemunho, e os irmãos que estiveram lá no velório ouviram o testemunho dos filhos. E interessante, os filhos falando de quem foi o seu José. Nós sabíamos algumas coisas, mas os filhos falando do grande homem que foi o seu José. Então, resta a saudade, o testemunho e saber que ele está com Deus, né? E Deus é glorificado até mesmo, né, na morte das pessoas, quando as pessoas amam a Ele. Então, vamos orar pela irmã Sueli, vamos continuar orando pelos irmãos, né, os filhos, toda a família. E a gente continue, né, dando assistência, cuidando deles todos. Irmãos, não esqueça do nosso culto de quinta-feira, batalha espiritual, né? Tempo tão oportuno, tempo de mensagem pregando, né? De ser revestidas a armadura de Deus e como vencer, né, as lutas. Então venham para o culto de quinta-feira. Também na escola dominical, na domingo de manhã, aqui na igreja, pais, tragam os seus filhos. É importante trazer os filhos, é importante vir para a escola dominical. Todos os domingos, aqui às 9h da manhã, tá bom? Estamos estudando o crescimento na vida cristã, como o cristão pode crescer. Então venha, né, e os cultos, né, no domingo à noite também. Não sei, João, tem alguma coisa para falar do acampamento? Não? Bem? Então, não sei se tem mais alguma coisa, o pastor vai lembrar na hora da mensagem e vai trazer. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 34. Nessa manhã nós tivemos a escola dominical, mas sentimos falta de muitos irmãos. Tão precioso que é um banquete, mas falta os irmãos para se alimentar desse banquete, tá bom? Não perco isso, isso vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Eu gostaria de ler alguns versículos do Salmo 34. O verso 4 diz assim: Aqui, meus irmãos, estamos aqui, a graça, o amor, a misericórdia do Senhor, Ele nos chegou até nós. Isso deve ser motivo de alegria e gratidão nos nossos corações. Então vamos exaltar a Ele, cantar louvores que agradeçam ao nosso Senhor, pois sim, o Senhor Ele é digno. Expresse a sua gratidão, a sua alegria e junto conosco vamos exaltar a nosso Senhor. Sacrifícios de amor.
1 João 2,5, que se alguém obedece a sua palavra nele, o amor de Deus está aperfeiçoado. Que o amor de Deus, ele cada dia mais se aperfeiçoe nas nossas vidas. O amor de Deus, ele é grande, meus irmãos. O Senhor, ele entregou a sua vida no nosso lugar. O pecado é nosso, os erros são nossos, mas por amor o Senhor, ele nos justifica. Isso é a graça do Senhor chegando até nós, algo imerecido, mas o Senhor, ele cuida, assim como nós lemos, devemos nos refugiar nele, porque o Senhor, ele conhece os nossos corações. Que o Senhor, ele conduz a sua vida, mas para isso precisamos nos derramar, nos humilhar na presença dele e reconhecer que nós precisamos dele. Então vamos continuar adorando ao nosso Senhor.
Boa noite, amados irmãos, Igreja do Senhor, que bom que seja e continue sendo uma boa noite, né? A todos nós, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus se derrame e continue sobre todos nós. Amém? Eu também passo as minhas palavras, as palavras do pastor Neri, de nos alegrarmos com os que nos visitam. E nós vamos orar pelas crianças, vamos orar
pela palavra que vamos meditar hoje. E eu queria que antes da gente orar, que a gente pudesse nos cumprimentar. Você já cumprimentou alguém ali? Dá tempo, né? Principalmente aqueles que nos visitam, a igreja, alguns irmãos poderem representar toda a igreja, os abraçando, e sejam bem-vindos. Mas o irmão, um ao outro, né? Um ao outro. Alguém já deu um abraço na Darcy hoje? Quem não deu? Né, Darcy? Então, você tem liberdade de levantar do seu lugar. Pode fazer isso agora, as crianças também. Tem liberdade, depois a gente senta de novo. Cumprimente aí pelo menos umas 3, 4 pessoas. Um abraço é precioso. Deus te abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Meu irmão, minha irmã. É tão bom que a gente passa de 3. Amém. Amém. No final do culto a gente continua, tá bom? No final do culto a gente continua cumprimentando uns aos outros. Que bom. Quero convidar as crianças a vir à frente. Nós vamos orar por vocês. Todos estão aqui, as crianças. O Eduardo, ele vai orar, tá bom? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, muito obrigado. Todos que estão aqui. Obrigado por cada criança. Porque agora a gente vai ouvir a tua palavra. Nos ajude a guardar a sua palavra no coração. Amém. Amém. Muito bem. As crianças podem ir acompanhar a Júlia. Deus abençoe, minha irmã, no culto infantil. Deus abençoe. Eu também gostaria de reiterar. O pastor Neri bem lembrou do nosso acampamento. E eu quero agradecer também. Agradecer a todos que estiveram apoiando, orando por isso. Ajudando, inclusive as equipes. Nós tivemos um grupo de irmãos e irmãs que cozinhou lá no acampamento. Duas foram um dia, sábado, outros domingo, outros ficaram mais de um dia, outros na segunda, até na terça-feira tivemos voluntários e foi muito bom. E também os irmãos lá, encerramos com um churrasco, foi um tempo tão precioso, tão precioso. E nós louvamos a Deus, e foi tão bom. Eu ia deixar para o final do culto, mas eu vou aproveitar para essa ocasião. Alguns irmãos jovens, nesse acampamento, eles decidiram declarar sua fé em Jesus. Eu não sei se todos estão aqui, mas eu vi alguns já. Eu vi o Júnior, tá ali. Eu vi o Renan tá aí.
O Renan. E o Gui não está, né? Ok. E eu queria orar por vocês, queria que vocês viessem aqui à frente, nós como igreja, vamos orar, nós já conversamos com eles, eles aceitaram Jesus no seu coração e eles querem servir ao Senhor. Vão se preparar para o batismo. Então eu queria convidar o Renan e o Júnior, a gente dá uma salva de palmas pela decisão. Se aqui tem essa palma toda, vocês nem imaginam no céu. Vocês nem imaginam. A Bíblia diz que no céu há festa. Porque a Bíblia diz que com a boca se confessa. Às vezes há pessoas com compaixão de Jesus. Nós vimos que Jesus, ele teve compaixão de um povo. Nós vimos que Jesus, ele é aquele que aquilo que é consagrado a ele se torna algo precioso da vida do outro. A compaixão, nós aprendemos que não é ter dó. É se envolver de maneira que o outro, a condição do outro melhore. Isso é compaixão. Compaixão não é tadinho. Não, isso não é compaixão. Compaixão é reconhecer a necessidade do outro, se colocar no lugar do outro, de maneira que o outro saia de uma condição pior para uma condição melhor. De uma condição pior para uma melhor. Isso é compaixão. Jesus vê o povo com fome e alimenta o povo. Ele vê o povo com sede e mata a sede do povo. Ele vê os doentes, ele cura os doentes. E Jesus chega aos discípulos e diz: dai-lhe vós mesmo de comer. Ou seja, nós aprendemos que existem muitos milagres que não acontecem porque nós não queremos obedecer à ordem de Jesus. Façam vocês mesmos. Há muitas pessoas que precisam de um amigo. E talvez ter um amigo em alguns momentos se torna um milagre. Mas quem vai ser o ombro amigo? Há muito clamor no mundo. Há muito desespero no mundo. E há muitas situações esperando que o milagre aconteça. E Jesus disse: dai-lhe vós mesmo. Porque os discípulos disseram: dispensa a multidão. Jesus diz: não, dai-lhe vós mesmo. Faça alguma coisa. E nós aprendemos que nós podemos ser a resposta do clamor de alguém. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Deus pode te usar dessa maneira. Continuando, depois, após esse milagre, há uma tempestade e há aquele milagre de que João anda sobre as águas. Pedro, ele sai do barco, vê assustados as ondas a ponto de virar o barco. Eles clamam ao Senhor na alta noite. Eles olham, alguém está vindo andando sobre o mar. Eles gritam: é um fantasma. E o Senhor diz: calma, sou eu, não tenho medo. E Pedro, ousado, ele diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí. E o Senhor vem e Pedro sai do barco. E ousa crer. Nós vimos que a fé bíblica é uma fé de alguém que nos ousa sair de uma condição que nós estamos para uma nova condição. Sair de algo ordinário para algo extraordinário. Ah, mas ele afundou, mas ele foi o único que andou sobre as águas depois de Jesus. E quando ele deixou de olhar para Cristo e olhou para aquele vento, para aquela situação, ele começou a afundar. Nós aprendemos a não perder o foco. E aí vem um outro assunto. Versículo 22. Eu não vou ler todo o restante. A mensagem ela envolve o versículo 22 ao versículo 59. Quem já percebeu que são mais de 30, são 37 versículos. Nós não vamos ler todo o texto, eu quero me deter em alguns pontos desse texto. Vamos lá. Versículo 22 de João 6. Diz a palavra: no dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Em outras palavras, vocês são os interesseiros. 27.
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Opa! Ele está falando que existe uma comida que vai durar para a vida eterna. Existe comida que perece, mas existe uma comida que não perece. Vamos caminhar mais. A qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confiou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus. Vamos ler juntos? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, pela quarta vez, é uma insistência, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E aí eles, ao ouvirem isso, os discípulos chegam e dizem: Senhor, duro é este discurso, hein? Que palavras duras são essas? O Senhor vem dizendo que a gente tem que comer a sua carne, beber o seu sangue. O Senhor vem dizer que o Senhor é alimento. Jesus disse: é isso mesmo. Vamos orar mais uma vez? Eu quero pedir a você uma coisa. Deus pode abrir o nosso entendimento de maneira que a gente compreenda a palavra dele como talvez nunca entendemos. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e pedir ao Senhor: Senhor, abra o meu entendimento para que eu compreenda a tua palavra. E ore por mim para que eu seja fiel na transmissão da palavra do Senhor. Feche seus olhos, peça a Deus que Ele fale ao seu coração.
Senhor, sei que o Senhor ouve. A tua palavra em Isaías diz que o teu ouvido não está tapado e nem o teu braço encolhido, que não possa ouvir e nem agir. Diante, Senhor, de tantas coisas, de um mundo tão agitado que vivemos, e paramos tão pouco, em silêncio na alma. Nossa alma é agitada, está agitada, nesse mundo veloz. Nos é difícil aquietar a alma para ouvir a tua voz. Nos ajude, Senhor, a ouvir somente a tua voz. E ao ouvirmos a tua voz, que possamos acatá-la, obedecê-la e crer naquilo que o Senhor diz. Ó Deus, ministra, dá-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Perguntas que as crianças gostam de fazer, e crianças curiosas. Quem criou Deus? O que acontece quando as pessoas morrem? Existem algumas perguntas que não são tão simples de responder. Quem criou o diabo? Nós perguntamos isso lá no acampamento. Quem foi, gente? Os jovens. Quem foi que criou o diabo? Quem? Um anjo de luz, mais conhecido como Lúcifer. Deus criou Lúcifer. Mas Lúcifer se tornou o diabo. Quando a gente pensa no mundo, nos planetas, é difícil imaginar isso, né? Quando a gente imagina em todas as coisas, imagine, por exemplo, o mundo das formigas. E elas têm toda uma rotina no verão, colhe o alimento, no período das estações do inverno. Ela invade a sua cozinha, porque nós invadimos a cozinha dela primeiro, né? Nós estamos na terrinha delas. Pense nos animais que atravessam o oceano e de repente vêm até a beira da praia em Santos e para desovar, para se reproduzir. E daqui a pouco aqueles, como a tartaruga, né, coloca os seus ovinhos e daqui a pouco eles, ao nascerem, voltam para aquele mar e faz todo um percurso. Que mundo é esse? A criação é um mistério. A criança nasce no ventre. Aí depois, se alguém for lá e abrir a barriga da mulher, não cabe um abacate lá. Mas naquele processo, os órgãos vai se dilatando. Que coisa! Na gestação, o corpo vai se preparando para a criança. A vida é um mistério. A vida animal. Existem animais, descobriram alguns tipos de peixe, não sabe nem se chama de peixe e alga, que ninguém nunca tinha nem visto, aparecendo na beira do mar. Aqui no Brasil e em outros lugares. Ninguém nunca nem chegou, não tem nem pesquisas feitas. Então aí, alguns dizem que é alguma mutação, sabe lá o que é aquilo. Que mistério. O mundo das baleias que se comunica nas profundezas dos oceanos, emitindo um som. Se a amizade é boa, nós damos valor. Se o outro não está agregando alguma coisa à nossa vida, a gente não vê a hora do outro morrer ou desencostar. Ou mudar o rumo. Porque o outro vai se tornando um peso. A conversa do outro não me agrada, então por que eu vou ficar com o outro? Nós temos interesse daquilo que vai agregar alguma coisa a nós. O que eu tiro de você? Se eu tirar de você alguma coisa que vai ser bom para mim, nós seremos bons amigos. Mas se você não agregar nada, olha, eu vou passar por você, você é um... Desculpa a palavra, estou generalizando, tá, gente? Quem sou eu? Quem é o outro? O outro é um zero à esquerda. Não vai fazer diferença. Porque se você tem R$1 e coloca um zero à direita, ele vira 10. E mais um zero,
ele vira 100. E mais um zero, ele vira 1000. Mas se você tem R$1 e você coloca um zero à esquerda, ele fica 0, 1. Não agregou nada, não mudou. Essa expressão zero à esquerda traz a ideia, não vai agregar, não mudou nada. Na verdade, o que eu ganho com você? Então, eu vivo por aquilo que me agrega alguma coisa. Eu vivo por aquilo que vai me trazer algum benefício. Nesse texto que nós lemos, meus irmãos, Jesus está dizendo assim, olha, eu sou aquilo que sustenta a vida. Não apenas a vida, mas todo o universo. Quem vive pelas coisas que não seja eu, o pão, eu sou um pão que mantém vida no mundo. Eu sou um pão pelo qual vocês devem viver. Porque se você vive por coisas que não seja este pão, você vive por coisas perecíveis, que não pode te dar sustentação. Isso vai perecer, e um dia você vai falando assim, o que eu fiz da vida? Você vai se sentir perdido, como alguém que comeu alguma coisa, e aquilo lhe causou um mal-estar, foi indigesto. Há pessoas que vivem pela sua profissão, há pessoas que vivem pelo seu filho, pelo seu neto, pelo outro, só vive por outro. Isso tem o seu lado do altruísmo, de cuidar, de ajudar o outro. Mas às vezes isso é a razão do viver. E se tira aquela pessoa, a pessoa diz assim, olha, eu não sei mais o que eu faço. Sem você eu não vivo, mas eu gosto de dizer, você não vive sem água, sem arroz e feijão. Você não vive, fica 5 dias sem tomar água, sem respirar, você não vive sem isso. Sem o outro, por mais que a gente ame, a gente consegue sobreviver, apesar da dor, né? Existe, e há quem viva, e o projeto da vida de muita gente é pequeno. Pelo que você vive? Eu vivo por aquilo que vai perecer. E o grande desafio do texto é nos mostrar que existe algo pelo qual nós devemos buscar e viver, algo que de fato pode nos sustentar para a vida toda, e não apenas nessa vida, mas até para a eternidade. Por isso Jesus diz, eu sou o pão da vida. Primeira verdade que eu queria destacar nesse texto, que Jesus, ele é antes de tudo. Eu não quero ser repetitivo, mas parece que eu só falei isso aqui agora, até agora. Mas isso precisa ser cravado no nosso coração, na nossa mente. O texto está dizendo, eu sou. Os seus pais comeram um pão no deserto, mas eu sou um outro pão. Eu sou o pão. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, tudo existe e só existe por causa de Jesus. Meus irmãos, é isso que Pedro, Paulo, João, os textos que eu li, Pedro, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 20 e 21, o texto nos revela que o sangue de Jesus é conhecido e tem efeito, presta atenção, não quando ele morreu na cruz, mas o sangue de Jesus tem efeito antes da fundação do mundo. Ou seja, ele é já um cordeiro sacrificado, ele já é o Deus que se fez homem e morreu numa cruz, não no ano, quando ele tinha 33, na virada do milênio, não no marco 0, porque o nosso calendário é marcado antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, o efeito do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, já produz antes da fundação do mundo. Ou seja, primeira verdade, então, Jesus, ele é antes de tudo, antes do mundo, antes das cidades serem construídas, antes das comunidades, antes da igreja, Jesus já é. Não haveria mundo sem Jesus. Se Jesus não tivesse deixado a sua glória, se Jesus não tivesse assumido como um homem, disposto a morrer numa cruz, não existiria mundo. Sabe por quê? Por causa da maldade, do pecado, da desobediência. Sem o sacrifício, não haveria como o mundo se sustentar. Então Jesus, ele é antes de tudo. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro para você. Mas guarde essa verdade. Segundo, Jesus, ele é o pão que nos sustenta
e sustenta toda a humanidade. O texto que nós lemos, no versículo, os discípulos estão falando, ele diz, olha, vocês comeram um pão aí, e esse pão vocês agora estão correndo atrás. Vocês me seguem porque vocês são interesseiros. Vocês querem saciar o estômago de vocês. Um povo havia participado da multiplicação, viu o milagre da multiplicação, viu que sobrou, falou assim, encontramos a fonte. Imagine. Imagine se você pudesse, se você pudesse descobrir um meio de que você não precisa acordar todo dia de manhã, mas você vai ter uma renda. Você descobriu um meio que você não precisa suar a camisa, trabalhar tanto, para você ter um salário muito bom. Você descobriu um meio que você não precisa fazer nenhum tipo de esforço. E você tem tudo o que você quer. Eles encontraram e falaram assim, olha, vamos andar perto dele. Você não precisa nem comprar, nem gastar o que você tem. Tem alguém ali que sempre vai multiplicar. Tem pão para todo mundo ali. Vamos ficar perto, vamos procurar. Alguém falando, cadê? Não, ele saiu daqui. Vimos os barcos, mas eles não estão aqui. Vamos pegar o barco, vamos para o outro lado, vamos atrás dele. Por quê? Porque ele tem coisas que a gente precisa. Quem é Jesus? Jesus é aquele que dá o que a gente precisa. Ele é um Deus, ele é um mestre aí, um profeta aí, faz milagres. Na mente daquele povo, quem era Jesus? Jesus era como o dono do mercado. Mas um dono de mercado que você podia pegar e não precisava pagar. Ele era aquele que distribuía para todo mundo. E ninguém precisava fazer nada. Só senta, só participa e recebe. Então, peraí, encontramos a fonte, vamos atrás dele. E Jesus critica esse comportamento deles, exorta eles por causa disso. Eles não entenderam o recado, eles não entenderam que foi ato de compaixão para eles. E eles estão mais apenas interessados. Eles não entenderam o milagre. O simbolismo daquele pão que foi multiplicado para suprir a fome de todos. Eles pensam sempre no pão físico que supre o estômago de cada um. Mas Jesus estava querendo mostrar que existe um pão que vai suprir a necessidade de todos. Assim como o milagre aconteceu, há um pão chegando que vai matar a fome de todo mundo. Eles não entendem. E Jesus diz, versículo 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque eles estavam falando do maná. Em duas passagens aqui, no 49 também, ele fala a respeito do maná. Ele diz, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Você lembra o que é o maná? Êxodo capítulo 16, o povo está saindo do Egito. Começa a murmurar, passar a necessidade, a fome, o estômago começa a dar sinal. E ele diz a Moisés, o povo começa a reclamar com Moisés. Moisés, você nos tirou de lá, nós éramos escravos, mas tinha comida. Então era melhor ser escravo e comer do que ser livre e passar a dificuldade. Olha a mentalidade do povo. E Deus faz o milagre. Moisés diz, clama ao Senhor. E o Senhor diz, pede para o povo recolher. Dizem espécie de um coentro, de uns flocos que de manhã, toda manhã caía sobre toda a planície. E a ordem, a regra era uma. Fala para o povo que eles podem recolher para o dia. O pão é para o dia. Mas vocês sabem o que aconteceu? Vai que amanhã Deus não dá. Então eles recolhiam uma porção dobrada. Sabe o que acontecia com aquela porção dobrada? Apodrecia, estragava, e o cheiro terrível, desobediência, a falta de confiar no Senhor. Mas havia uma regra, no sexto dia, vocês peguem porção dobrada, não vai estragar, porque no sétimo dia é dia de descanso, separado para o Senhor, e eles fizeram isso, e não estragavam. Por quê? Porque era ordem de Deus. E Jesus vem e usa essa figura do maná, do pão que caía do céu, e diz, eu sou o verdadeiro pão que cai do céu. Que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele compara a sua vinda àquele maná, mas ele diz, olha, aquele pão, todo dia eles tinham que ir recolher. Todo dia eles tinham que recolher. Todo dia eles tinham que recolher. Há um pão, eu sou o pão, que aquele que comer não terá mais fome. Jesus, ele é o sustento do nosso dia a dia.
Ele é o pão que nos sustenta. Ele é o único que pode sustentar a sua vida. O maná sustentava aquele povo na história e sustentou aquele povo na história. E hoje a gente conta a história. Acabou. No outro dia eles tinham fome e acabou. Mas Jesus é o pão que nos sustenta para a eternidade. Por isso que ele é o nosso sustento. Jesus, ele veio para morrer no nosso lugar. Ele é o nosso alimento. Ao morrer, Jesus se tornou e nos deu a salvação. A oportunidade de viver na presença de Deus eternamente. Ele é o nosso sustento. É o pão que não apenas nos sustenta agora. E eu estava ouvindo algo tão interessante, mas ele é o pão que nos sustenta para toda a eternidade. De maneira que este pão vindo do céu, o próprio Cristo, ele não nos sustenta agora, mas ele já nos sustentava antes, ele nos sustenta hoje e ele nos sustentará para toda a eternidade. Porque haverá vida na presença de Deus, porque Cristo nos sustenta. Ele é o nosso sustento. Então, nada que eu faça. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu vou fazer algo porque eu quero me fortalecer no Senhor, eu quero ganhar algo, eu quero que Deus reserve um bom lugar para mim no céu, eu vou me encher de Deus. As nossas técnicas humanas para conseguir o favor de Deus, nada disso, meus irmãos, tem efeito algum. Jesus é o único que pode sustentar a nossa vida. Jesus é o único que pode sustentar o nosso coração. Você não pode caminhar nos caminhos da vida sem Cristo. Você não consegue. Não são os seus esforços que vai te levar e pode te levar até Deus. Só Jesus, ele pode te sustentar, te conduzir até Deus. Esse texto, ele nos ensina que o que sustenta toda a vida, e não apenas a nossa vida humana, mas toda a criação, todo o universo, todo o mundo, é Jesus. E é o sacrifício de Cristo que nos sustenta. Eu trouxe um exemplo, uma ilustração, para clarear um pouco a nossa mente do que eu estou tentando falar. O Alex pode colocar aí para a gente? A balança. Se não conseguir, não tem nada. Eu faço aqui com a mão mesmo. Ok? Vamos lá. Veja essa imagem. Uma balança, ok? Com dois pratos. Imagine que... Como que é que a gente imagina? Porque a gente sabe que o pecado entrou no mundo, né? E o que a gente... Quando a gente pensa em Deus, a gente sabe do julgamento. A gente sabe que Deus é um Deus justo. Deus tem que ser justo, não tem? Deus é justo. E Deus é um Deus poderoso. Então, imagine que essa balança de um lado é a justiça de Deus, o mundo ao ser criado. Nós temos um Deus criador e o mundo a ser criado, ok? No outro lado. Nós temos de um lado a justiça de Deus, o poder de Deus, e nós temos aqui a humanidade. Certo? Esse cidadão ali representa todos nós. O que aconteceu com a humanidade? Gênesis capítulo 3, que o quê? Que o homem caiu. O pecado entrou no mundo. E a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram. Então, se nós somos pecadores, nós quebramos a lei de Deus. E o que nos resta? O que nos resta? Julgamento, a justiça de Deus. Então, Deus é justo ao mandar alguém para o inferno? Sim ou não? Sim, ele é justo, ele está apenas aplicando a justiça. Se ele não mandar o pecador para o inferno, ele não é um Deus justo. Ele é um Deus que tolera o pecado, tolera a mentira, tolera a corrupção, tolera a imoralidade. Então ele não é justo. Então a justiça de Deus tem que ser cumprida. E nós pecamos. E cadê a balança? O que aconteceu com o pecado? Houve um desequilíbrio. Então o que nos resta? Nós somos culpados do pecado. Somos culpados. A humanidade foi criada, nós pecamos e todos nós somos pecadores. O que nos aguarda é a justiça de Deus. Quando eu digo que Jesus, ele é antes do mundo, o sacrifício de Jesus
E a morte de Jesus, o texto está nos dizendo que o sacrifício de Jesus, a morte, quem não comer do meu pão, não beber do meu sangue, não tem vida. Quando eu estou querendo dizer que Jesus sustenta todo mundo, a ideia não é essa. Como que a gente compreende isso? O que Jesus está nos dizendo? O que a Bíblia nos revela quando ele estava antes da fundação do mundo? Que antes de você, antes de mim, antes de todo mundo, Jesus já existia. E o que existia em Cristo? O sacrifício. A ideia da morte na cruz não é quando Jesus nasceu, Deus me chamou e eu vou morrer na cruz. Não. Antes dele se revelar, a cruz já existia no coração de Deus. O perdão a mim e a você já existia no coração de Deus. A salvação já era um projeto de Deus. Me entenderam? Antes do mundo ser criado, Deus, sabendo e soberano que o homem é pecador, ia falhar. O amor de Deus que nós vimos, esse infinito amor, toma a iniciativa de providenciar o meio da salvação. Então muda a história. Vamos lá. Como que a gente entende isso? Baixa mais um. Imagine. Sim, essa é a balança. Agora imagine. Volta aqui. Isso. Vamos imaginar. Nós vimos do lado de cá que o pecado. Quando o mundo vem a existir, porque ele é antes de todas as coisas. Não é isso que Paulo fala aos Colossenses? Nele tudo subsiste. O sangue de Jesus, o efeito do sangue já estava antes de todas as coisas. Ou seja, antes do mundo existir, o sacrifício já existia. O sacrifício. Jesus já nos amou antes mesmo da gente existir. E o que aconteceu? O homem foi criado, todos os seres foram criados. Aí, o que aconteceu com o ser humano? Nós pecamos. E aí, ao invés da gente, Deus vir com a sua justiça, porque ele vai fazer justiça no seu tempo. Mas o que sustenta o mundo? É Cristo. Quer ver? Mostra outro. Entende? O sacrifício de Cristo sustenta todo o universo. Por isso, quando ele diz, eu sou o pão da vida, a gente pensa às vezes na bengala, no pãozinho caseiro, a gente pensa no pão puma. Jesus não está falando disso, gente. Eu sou aquilo que sustenta, o pão é o símbolo, é aquilo que mantém o mundo de pé, é Cristo. Antes mesmo da cruz existir, ela já existia no coração de Deus. Antes da cruz existir no mundo, na nossa existência, ela já existia no coração de Deus. Alguém disse com tanta propriedade que antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Por isso que toda a vida se sustenta em Cristo. O pecado, ao invés de aniquilar o amor e a possibilidade, o que o pecado veio? O pecado foi um erro, nós erramos o alvo, nós ofendemos o coração de Deus, mas estava no plano do eterno, do soberano, o quê? A salvação através de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, ele é antes de todas as coisas, antes de tudo existir, nele. E o sangue de Jesus, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, quem não, ou seja, não tiver vida comigo, não pode se manter vivo. Então toda vida na presença de Deus só se mantém em Cristo. Você só chega na presença de Deus através do sacrifício de Cristo. Ninguém pode viver com Deus sem o sacrifício de Cristo. Ele é o sustento da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o Criador, antes de todas as coisas, e Ele é o sustentador de todas as coisas. O texto, e caminhando para a conclusão, o texto também nos revela algo tão grandioso. Que Jesus, e o que isso tem a ver comigo e com você. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje. Se eu não me engano, foi quinta-feira que eu disse algo parecido. Por quê? Porque a vida acontece sempre no hoje. O que é o ontem? Passado. Você não vive ontem. Tem gente que sofre por causa do passado. Sofre hoje. E quem vive por causa do passado, em sofrimento, sofre
2 vezes. Já sofreu no passado e ainda continua sofrendo por causa do passado. Quem vive na ansiedade do futuro não vive hoje. Por quê? Porque vive por aquilo que ele nem sabe se ele vai estar vivo. Você sabe se você vai estar vivo daqui uma semana? Você espera que sim, quem garante? Por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. Por isso que na oração que Jesus ensinou, ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos amanhã. Percebeu o maná? O maná era para o dia. O maná, o novo maná, no texto, Jesus se apresenta como um novo maná. Aquele maná o povo comia e continuava sentindo fome. Mas eu sou o maná, que quem comer de mim não terá fome. Ou seja, eu preciso de Jesus todos os dias. E eu preciso de Jesus não amanhã, eu preciso de Jesus hoje. Amanhã, a essa hora, sabe do que você vai chamar? De hoje. Só existe o hoje. Não existe o amanhã. Você só pode viver o hoje. E Jesus disse o hoje, no momento que você está vivendo, que você ainda tem consciência, que você consegue respirar, viva sobre este que pode sustentar a sua vida. Hoje. Que amanhã você acorde e diz, Senhor, dá-me o pão nosso de cada dia. Em outras palavras, dá-me da tua presença para que eu viva hoje na tua presença. Esse é o pão que sustenta a vida. O pãozinho no outro dia você tem que comprar. Mas quando você vive hoje com Jesus, você não tem falta de nada. As pessoas são importantes. As pessoas não são preciosas. Mas as pessoas não nos sustentam. Quem sustenta é Jesus. A dor vem. A angústia vem. O medo vem. O pavor vem. As adversidades vêm. Mas quem nos sustenta hoje é Jesus. Para de viver do de ontem. E para de viver numa perspectiva do futuro. Viva hoje. Na perspectiva do futuro vai ser aquilo que nós construímos hoje com Jesus. Ele cria, ele sustenta e ele resgata. Por que ele oferece o pão? Porque tem gente com fome. Só existe pão porque ele reconhece um mundo faminto. Não haveria necessidade de distribuir, meus irmãos, sopa nas ruas, pão, alimento ao mundo. A riqueza mundial aumentou, a pobreza também. Onde está o dinheiro? Nos bolsos de poucos. Qual é o impacto da nossa vida? Eu gosto de dizer qual é o impacto de uma igreja na sociedade. Hoje a gente estava discutindo isso na escola dominical. Tantas igrejas nessa cidade aqui, e as pessoas vão abrir mais uma, diz mais uma igreja. O problema não é o tanto de igreja, mas é qual é a diferença que as igrejas estão fazendo. Qual é a diferença que o povo que se chama pelo nome de Deus faz numa comunidade? Nós estamos sendo desafiados para quê? Para seguir Jesus como alguém que experimentou o milagre da multiplicação. Eu comi, eu quero mais, se puder reservar alguma coisa. O que nos leva a buscar o Jesus? Se não, viver essa intensidade de uma vida hoje. Eu sei que se eu partir hoje, eu fiz tudo o que eu podia fazer hoje. Como um presente de Deus no mundo. Hoje, pessoas que são abençoadas por causa de você hoje. Senhor, e amanhã? Basta o dia o seu próprio mal. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Mas a Bíblia diz também em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu sei que você tem planos. Você fala, pastor, eu tenho tantos planos. Jesus disse, vai perecer. Seus projetos, jovem, vai cair por terra. Eu não estou liberando palavra de maldição. Eu só estou dizendo o que Jesus está dizendo. Existe um maná que não vai te sustentar. É só isso. Estou lendo o texto numa linguagem mais transparente, mais clara possível. O maná são os meus projetos. O maná são aquilo que eu busco para sustentar a minha vida. Todo dia eu estou indo atrás do maná. Jesus disse, vocês comeram o maná? Comeram. Foi eu que dei também, mas vou dizer uma coisa. Ele perece. Você vai continuar com fome. Mas se você viver por esse pão do céu, você tem alimento todo dia, você vai sobreviver para a eternidade. Meus irmãos, pelo que nós vivemos, nós vamos gastar a nossa vida em quê? Voltando ao assunto das igrejas. Não adianta a gente ficar falando das igrejas, vamos falar de nós. Se você crê em Jesus Cristo, se Ele é o seu Senhor e Salvador, eu quero convidar você a arregaçar as mangas e fazer a diferença onde você estiver, no teu trabalho, na rua onde você mora,
no bairro onde você vive, na sua família. Se você comeu desse pão do céu, esse pão ele alimenta multidões. Ele não precisa de quantidade. Ele faz milagres com 2, 3, 5. Jesus, ele veio oferecer salvação. Ele veio oferecer o pão a quem ainda não comeu. Pensando em concluir, por favor, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a própria carne? Isso é um desafio de fé. Eles estão assim, não é possível. Não é possível se eu colocar Jesus, não é possível. O que ele está falando, ele tá querendo mexer com os meus projetos. Ele está querendo mexer com a minha família, ele está querendo mexer com a minha vida. É exatamente isso. Porque eles ficam loucos. Como que ele pode dizer? É canibalismo? Comer da carne e beber do sangue? Ele não entra por causa da incredulidade. Jesus está dizendo sobre mudança radical. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue. O que ele está falando da carne e do sangue? Ele está falando dessa nova vida que Jesus veio dar. Ele não veio trazer uma religião. Ele não veio falar para você: agora você também pertence a uma igreja. Agora também você é evangélico. Jesus não veio trazer nome de evangelho para ninguém. Jesus veio nos dar vida. Porque ele é o pão que dá vida. Se não beberdes, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Nem a morte pega o cara. Nada. Não tem mais morte. Não tem mais pavor. Sabe o que vai acontecer? Responde para a criança. O que acontece depois que as pessoas que morrem? Filha, tem 2 lugares. E não é ali no deserto, não. No cemitério. Um é vida eterna com Deus. O outro, vida eterna sem Deus. Eu acho que por aí tá bom para falar para a criança, né? Mas se ela for muito curiosa, como que é a vida eterna com Deus? Aí, filha, é difícil de explicar, porque a Bíblia diz: é tão encantador, é tão maravilhoso, é tão bom, que a Bíblia diz: olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a vida sem Deus? A Bíblia diz que é choro e ranger de dentes. Gente que correu atrás do pão que perece, viveu para o pão que perece. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. E nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga. Porque Jesus se fez pão para saciar a fome da nossa alma. Nós temos sede. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, diz João. Nós fomos expulsos de casa. A comida que a gente come não nos faz muito bem. A água que a gente bebe, você tem que ficar escolhendo o lugar que você vai comprar, e tem que ter filtro, e tem que ter aquilo, e tem que ter aquilo. E vira e mexe, tem alguém com gastrite, tem alguém precisando fazer endoscopia, tem gente que não sabe nem por que está sentindo gastrite, além da comida que a gente come. Há um rio que sai do jardim de Deus. Há uma vida que Jesus veio resgatar. Ele é o nosso resgatador. Ele é o pão vivo que vai nos sustentar não apenas agora, mas para toda a eternidade. Então, o pecado, antes do pecado entrar no mundo, já existia uma cruz. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. E aí, depois da cruz, do projeto da salvação, todas as coisas foram criadas. E a Bíblia diz que hoje a terra geme, a criação geme, toda a criação geme, desejando o grande dia. Porque todo mundo e os animais
e o mundo, a terra, sabe que tem alguma coisa errada. Jesus veio nos resgatar. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele não é um pedaço que a gente joga para cá e para cá. Ele não é um objeto. Ele é o pão vivo. Ele tem vida e ele produz vida. Então ele cria e é o Criador, o eterno Criador. Ele é o sustentador e ele é o resgatador. Ele veio saciar a fome dos sedentos. Que você coma deste pão, em nome de Jesus. Viva na dependência deste pão, não do pão que perece. Amém? Podemos orar? Senhor nosso Deus, nos ajude, Senhor, a guardar a Tua palavra no coração, no mais profundo do nosso ser. E que essa palavra, Senhor, ela nos desafie a meditar, a buscar, ó Deus, compreender mais e mais e mais. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a crer. Não nos ajude, Senhor, a fazer algo diferente que aqueles homens ao redor do Senhor, duvidando, com a dificuldade de acreditar. Eles não compreenderam, ó Deus, que o Senhor é o sustentador da vida. Nos ajude, Senhor, a comer deste pão hoje. Nos ajude a viver na dependência deste pão do céu hoje. Que os nossos projetos, que a nossa vida, a nossa esperança, colocamos nele, que é o sustentador. Livra-nos de ficar correndo atrás daquilo que perece. Que os nossos projetos sejam os projetos do Senhor. Sejam aprovados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É tão certo ver nesse texto que o mundo está faminto. As casas podem estar abarrotadas de comida, mas a alma está faminta desse pão que nos faz sermos filhos, desse pão que nos sustenta, desse pão que supre todas as nossas necessidades. Dá-nos, ó Deus, esse pão cada dia. Que ninguém saia daqui hoje, ó Deus, com alguma dúvida. Que ninguém saia daqui hoje sem o desejo de viver, ó Deus, na dependência desse pão vivo. Que seja assim, para a tua glória. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos do louvor. Nós vamos encerrar cantando ao Senhor. Amém? A gente pode até ficar em pé, a voz vai sair até mais bonita para o Senhor. Meus irmãos, podemos aproveitar esse momento, você que veio preparado, podemos pegar os nossos dízimos, as nossas ofertas, com um ato de gratidão e reconhecimento a Deus por tudo que o Senhor ele tem feito por nossas vidas, pelo sustento, pelo cuidado, pelo seu amor. Nosso irmão Zé está lá no fundo com alguns envelopes, se você precisar ele pode levar para você. Vamos orar? Poderia fechar os seus olhos mais uma vez? E agora vamos orar por gratidão, agradecendo a Deus pelo cuidado que o Senhor tem por nossas vidas. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é quem nos sustenta, é quem nos mantém de pé, é quem nos ajuda e nos guarda, ó Deus. Obrigado porque o grande amor do Senhor chegou até nós. E nós podemos, ó Deus, descansar no Senhor, sabendo que o Senhor a todo momento irá cuidar das nossas vidas, ó Deus, e assim precisamos caminhar contigo, buscar o Senhor, assim como acabamos de aprender a Tua palavra, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, que nós saibamos administrar de uma forma correta, ó Deus, que sejamos bons mordomos do Senhor,
e venhamos servir o Senhor com alegria, ó Pai. Então sustenta as nossas vidas, nos ajude, ó Deus, a ter uma vida financeira equilibrada e ajude também aquelas pessoas que precisam, em nome de Cristo Jesus. A tua igreja, ó Deus, seja os teus braços, as tuas mãos, ó Deus, que se estendem ao necessitado, ó Pai. Abra a porta, ó Deus, de emprego para quem precisa, Senhor. Se alguém aqui no nosso meio tem alguma dificuldade